Agora é oficial, a Espanha chegou na Copa do Mundo de 2026. Após atuações muito ruins e abaixo na fase de grupos da Copa, a Espanha finalmente jogou muito bem e derrotou a Áustria por 3-0, se garantindo nas oitavas de final da Copa do Mundo. E agora vamos conferir a repercussão desse grande jogo da seleção espanhola com a mídia. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Fim de papo no ar. Espanha e Áustria 3-0, mais 2 gols de Oyarzabal. Marcou 12 gols nos últimos 10 jogos da Espanha. Falaremos muito sobre ele. Pedro Porro também marcou um gol. E a Espanha agora aguarda o adversário nas oitavas de final. Falaremos também sobre esses confrontos. Aliás, temos o chaveamento já para mostrar aí, pessoal, na tela. Ver como é que ficou essa situação com a Espanha agora classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. Assim que puder colocar na tela, estou aqui com Gabriel Sá. Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Elza. Muito boa tarde para você. Tem aqui agora, com essa classificação, que era o que se esperava, mas com um futebol muito abaixo daquilo que se pretendia quando se apontava o início da Copa do Mundo, França e Espanha como as principais favoritas. A França responde, a Espanha não. E o que dizer de Lamine Yamal por enquanto, Gabriel? Fez um grande jogo, Yamal, né? Um jogo bastante consistente. Hoje o Leimer, lateral ali, improvisado da Áustria, estava até em dado momento, a gente até ficou um pouco preocupado, né? Pô, acho que ele vai passar mal ali na ala, né? Porque o Yamal partindo para cima dele o jogo inteiro, então teve uma característica muito positiva, muito insinuante o Yamal. Fez um bom jogo e a Espanha, de modo geral, conseguiu construir os seus gols, mas contra um adversário bastante fragilizado. É isso. Depois de atuações muito ruins na fase de grupos, era-se esperado que a Espanha desse uma resposta nessa partida de 16 avos, e foi o que aconteceu. E vimos um Lamine Yamal totalmente diferente dos confrontos da fase de grupos, um jogador que lembrou aquele jogador de Barcelona, um jogador que vai sempre para cima dos marcadores, não tem medo de qualquer adversário, um jogador que sempre é muito arisco, que sempre busca o drible, a jogada individual. E hoje ele mostrou isso, fazendo grandes jogadas de efeito, dando canetas nos marcadores e fazendo uma boa atuação. E o conjunto espanhol também foi bastante eficaz hoje. Muito fragilizado e a Espanha ainda com aquele jogo de toca. Mais tarde ainda tem Portugal e Croácia, uma expectativa grande para essa partida também. E temos já no telão aqui a companhia, olha só, desse trio incrível. Equipe reforçada, Mili Lacombe, Alicia Klein, Walter Casagrande Júnior. A gente falava aqui sobre esse jogo, Mili, não sei se você concorda, mais um jogo chato da Espanha, 3-0, quem olha assim no placar pode falar assim, foi um jogo movimentado, mas pelo menos a gente aqui achou meio chato, aquele toca, o jogo às vezes dando um certo sono. Qual foi a sua impressão, Mili Lacombe? Boa tarde e noite para você. Boa tarde. Olha, gente, eu gostei desse trio aí da tela, hein? É um trio de ataque. Nesse ponto eu discordo um pouco. Acredito que a Espanha fez um confronto bastante bom nessa partida de hoje contra a Áustria. Foi uma equipe que teve o controle totalmente do jogo. O estilo de jogo da seleção espanhola é sempre esse de muitos toques de bola, triangulações entre jogadores no meio de campo, controlando sempre muito a partida e os seus atacantes também sempre com grandes atuações. E foi isso que a gente viu hoje na partida contra a seleção da Áustria, com o Oyarzabal marcando 2 gols e sendo destaque. Que bom. Ô Eudes, eu não achei isso que você achou. Eu fiquei encantada com o que eu vi da Espanha. Eu achei um futebol, sim, de toca, é isso mesmo. É a cara deles, é a personalidade deles. Mas dessa vez foi um toca vertical. Foi uma coisa de troca de posições. É um jogo bem aberto pelos dois lados, né? Eu gostei, o meio de campo, Pedro e Rodri desfilando. Acho que a Espanha chegou na Copa, hein?
Olha, Alicia Klein, para você, como é que foi essa partida? E é bom ter essa impressão, o Milho. Acho que de fato foi um jogo mais vertical dessa vez, né? Não tanto toque de lado, chegou mais vezes à área adversária. Isso eu senti também. Mas eu não sei se é porque a minha expectativa, Alice, era muito alta em relação à Espanha. E a Espanha ainda não aconteceu. Para mim, a Miri falou, chegou a Copa, para mim começou a chegar ainda. Talvez seja a minha expectativa muito alta em relação à Espanha ainda, que eu colocava só um pouco abaixo ali da França, e talvez numa comparação direta com a França já avassaladora, e a Espanha pouco a pouco, então talvez ainda não tenha me convencido tanto. Mas qual a sua impressão, Alicia? Boa tarde. Boa tarde, lembrar como não estávamos aqui no UOL ontem, que ontem foi aniversário da minha amiga Mili Lacombe, então dar os Parabéns, parabéns para ela Mili! Seus também aqui parabéns! no UOL, muito importante. Boa noite para o Casão, para você, para o Gabriel, para todo mundo que está com a gente. Eu não me empolguei ainda com a Espanha, mas eu acho que é um time que preocupa. Eu acho que a gente talvez esteja sentindo falta de um desempenho melhor do Yamal, que é a grande referência, embora soubéssemos que ele estava chegando, se recuperando de lesão. Mas é um time que tem opções, tem alternativas. A gente está vendo o Oyarzabal brilhar, a gente viu o Rodri melhorar na fase de grupos, agora a gente viu o Pedri aparecer e a gente viu um jogador que eu acho absolutamente insuportável, mas adoraria ter no meu time, que é o Cucurella. É um jogador, é aquele jogador que você odeia até ele vestir. E sim, um outro jogador que foi grande destaque na seleção espanhola, o Cucurella, um jogador que dá muito trabalho para os atacantes adversários, um lateral que é sempre muito eficaz na marcação, que não desiste de nenhuma disputa, tanto defensivamente quanto ofensivamente, um jogador com 2 assistências no setor ofensivo. Na partida de hoje, um jogador que tem se mostrado cada vez mais completo, jogador bom tanto defensivamente quanto no setor ofensivo, tem sido peça fundamental nesse lado esquerdo da seleção da Espanha e já foi até contratado pelo Real Madrid. A camisa do seu clube, porque ele joga muito, ele está em todos os lugares do campo, ele recompõe defensivamente, ele ajuda muito no ataque, ele dá assistência para gol, ele participa de praticamente todas as jogadas ofensivas, sem deixar de guardar, né, o seu espaço. E é um jogador que aborrece muito o adversário, né? Perturba muito o adversário. Por isso que ele, né, tem essa fama de ser um dos jogadores mais odiados do futebol europeu, mas faz muita diferença, muita diferença. Quando a Espanha empatou com o Cabo Verde, a gente estava aqui falando sobre quais eram as principais decepções da primeira rodada, eu falei, a Espanha não brilhou, tem um mérito. Mili. Bom, primeiro assim, a diferença de temperatura, de olhando vocês aí, e o sufoco, o desespero que eu estou sentado aqui, é uma coisa absurda, né? Eu estou sentado em 40 graus. Eu estou me sentindo um hambúrguer na chapa. E vocês são os pãozinhos do lado de fora. O lance é o seguinte, o que eu vou falar não significa que a França vai ser campeã, mas indo na fala da Mili, a Espanha chegou na Copa, eu acho que só chegou a França. As outras estão tudo procurando chegar, tudo procurando crescer, porque agora o parâmetro é muito alto, né? Então, as favoritas, Espanha, a Inglaterra chegou como favorito, o Brasil sempre está entre os favoritos, Portugal, né? Eles estão olhando a Copa, eles estão vendo a França. Então, eu acho que eles estão vendo, eles veem a França e têm autocrítica. Gente, nós não estamos jogando nada para se a gente chegar na final com aqueles caras lá. Nós temos que chegar na final. Então, se você for pegar uma referência de futebol aqui na Copa do Mundo, de 48 seleções, só uma chegou, que foi a França. Mas isso não significa que ela vai ser campeã, não significa que ela vai passar pelo Paraguai no sábado, não significa nada disso. Mas como potência, como como fazia parte do leque das favoritas, a única que está jogando como favorita é a França. Então, por exemplo, vamos supor que jogue França e Espanha em algum momento. Essa bola da França, com a bola que a França está jogando, não dá. Então a Espanha, nesse momento, ela tem que melhorar muito para bater de frente com a França. Isso eu estou falando se todo mundo jogar como vem jogando, né? O futebol da França ele é superior a todo mundo. Então, o que acontece agora? Os treinadores dessas seleções, França,
Ancelotti no Brasil, todos os daquelas que sonham em chegar ao título, eles estão falando assim, gente, nós temos que acelerar, nós temos que melhorar, nós temos que melhorar. E agora eu quero saber de você, torcedor. Você acha que a seleção espanhola causa medo nas outras seleções? E até onde você acha que essa seleção pode chegar, se tem nível para competir com a seleção francesa? Diz aí nos comentários a sua opinião. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é muito importante. E te espero aqui no próximo vídeo.